Olá, pessoal! Aqui é a professora Elis de Gramática. Essa é a nossa aula 2 e hoje nós vamos trabalhar a semântica. E afinal de contas, o que é semântica? Então, semântica é a área da linguística que estuda o significado das palavras, frases e expressões em um determinado contexto. Então, nós sempre vamos associar semântica às relações de sentido. Vamos associar semântica a significados. Qual é a importância do estudo da semântica? Pessoal, conhecer o significado das palavras favorece a nossa capacidade de interpretação de textos, tá? Não só de textos escritos, né? Mas dos diversos gêneros textuais, tá? Além disso, possibilita compreender os efeitos de sentido de um texto. Qual efeito o autor quis transmitir na elaboração desse gênero textual? A semântica, o conhecimento da semântica, ele contribui para produzir textos de modo consciente. Então, tendo um conhecimento da semântica, podemos produzir textos mais ricos, diversificados, dinâmicos e interessantes. Então, uma boa produção textual depende do conhecimento da semântica, ok? A semântica, ela possui vários conceitos básicos que nós vamos destrinchar nessa aula de hoje. Então, começando pela denotação. Eu gostaria que vocês associassem denotação a dicionário. Por quê? Porque denotação é o emprego da palavra no seu sentido usual, no sentido literal, objetivo, tá? É o que é. Então, vejam, brigadeiro é doce. Aqui eu estou dizendo que o brigadeiro é uma sobremesa à base de açúcar, é uma sobremesa açucarada. Então, as palavras no sentido denotativo, elas estão sujeitas a apenas uma interpretação. Não há margem para interpretações diferentes nesta frase brigadeiro é doce, por exemplo. Tá? O sentido denotativo ele é próprio da linguagem informativa, técnica, científica, tá? São textos que exigem informações claras, objetivas, diretas, exatas. Tanto que o sentido denotativo é a primeira definição de um verbete de dicionário, por exemplo. Ok? Temos também o sentido conotativo. O sentido conotativo, eu gostaria que vocês associassem a contexto. Eu preciso avaliar o contexto para entender o sentido conotativo. O sentido conotativo é o emprego da palavra fora do sentido normal. Ele é o oposto da denotação. É o sentido figurado, subjetivo. É aquele que, para compreender, nós precisamos associar as outras ideias. Eu tenho que entender o contexto para saber o que está sendo dito ali. Então, vejam o exemplo. Aquela menina é muito doce. Eu não estou dizendo que ela é adocicada, que ela é açucarada, né? Eu estou dizendo que aquela menina me remete à ternura, tá? Então, a associação aqui é entre aquela sensação agradável do sabor açucarado e a ternura. Então, as palavras, quando são empregadas no sentido conotativo, elas estão sujeitas a mais de uma interpretação. Não é um sentido literal, é o que é e ponto. Não, eu tenho abertura para mais de uma interpretação no sentido conotativo. Então, elas são próprias da linguagem literária, né? Dos poemas, por exemplo, dos romances. Elas expressam o imaginário do autor. A linguagem conotativa também é muito utilizada na linguagem coloquial, na nossa linguagem falada no dia a dia. Então, nossa, que gata, né? Eu estou associando a beleza daquela mulher à beleza de um felino, por exemplo, ok? Sentido conotativo.
Outro conceito básico importante da semântica é a sinonímia. Sinonímia refere-se a sinônimos, tá? Que é a relação de proximidade entre sentidos, sentidos próximos, sentidos semelhantes. Então, são palavras com som e grafia diferentes, ou seja, elas têm a sonoridade diferente, são escritas de forma diferente, mas elas têm significados semelhantes dentro do contexto onde são empregadas. Então, vejam, casa, moradia e habitação. Todas essas palavras são relacionadas ao lugar onde se mora, né? Então, isso é o sinônimo, tá? Essa relação de proximidade, sinônimos, palavras diferentes, mas com significados semelhantes. Conhecer sinônimos é fundamental para uma boa produção textual, tá? Por quê? Porque com uma diversificação de vocabulário, a gente consegue desenvolver um texto mais fluido, não fica um texto repetitivo. Então, é muito importante que a gente conheça sinônimos para uma determinada palavra para que possamos produzir um texto mais rico, tá? Muito bem. O contrário de sinônimo é antônimo. Então, o conceito de antonímia refere-se a essa relação de oposição de sentidos. Então, são palavras e expressões com significados opostos. Não tem segredo aqui, tá? Vejam os exemplos. Estou achando isso muito fácil, estou achando isso muito difícil. Ideias opostas. Fácil, difícil. Bonito, feio. Frio, calor. Bom, mal. E assim por diante, tá? Antônimos são ideias contrárias, beleza? Depois, nós precisamos conhecer os homônimos. Homônimos são palavras com pronúncia ou grafias iguais, mas com significados opostos. O significado é diferente. Então, dependendo das características, os homônimos podem ser classificados em homógrafos, homófonos ou perfeitos. Vamos conhecer os três. Os homônimos homógrafos, eu quero que vocês associem grafos à grafia, para lembrar que são grafias iguais. Homógrafos, grafias iguais e sons diferentes. Então, percebam, o começo da história já agradou aos telespectadores. Eu começo a entender essa matéria. Percebam que a diferença é sutil, começo, começo, mas há uma diferença na pronúncia, apesar das grafias serem iguais. E isso dá uma característica diferente, um significado diferente para cada uma dessas palavras, tá? Além da classe gramatical, obviamente. Trouxe outros exemplos de homônimos homógrafos aqui. Então, vejam, o jogo foi ótimo, eu jogo truco muito bem. Jogo, jogo, pronúncias diferentes para grafias iguais. Fizemos um acordo, eu compro, ele paga. Eu acordo, já querendo voltar a dormir. Acordo, acordo, pronúncias diferentes, grafias iguais. Essa música eu sei de cor. Qual é a cor dos seus olhos? Na primeira frase, nós temos uma pronúncia mais aberta, cor. Na segunda, a pronúncia é mais fechada, cor. E os significados são diferentes. Que gosto horrível. Gosto de cinema. Qual vai ser o molho do macarrão? Se chover, eu me molho. Temos também os homônimos homófonos. Fonos nós vamos relacionar a sons, ok? Então, são palavras com sons iguais e com grafias diferentes. Devemos ceder os acentos preferenciais. Acentos com 2 S refere-se ao lugar onde se senta. A palavra ideia tem acento com C aqui é o acento gráfico. Outros exemplos. O criminoso foi levado para a sua cela. Cela com C refere-se ao local onde os criminosos ficam presos. Já preparei a sela de seu cavalo. Sela com S é o artefato de montaria.
Muitos políticos tiveram seus mandatos cassados, cassados com 2 S's. Esse porco do mato foi caçado, com C cedilha, pelo meu avô, do verbo caçar. A reunião irá ocorrer com as portas cerradas. Cerradas com C refere-se a fechada, é sinônimo de fechada. O ideal é que essas tábuas sejam cerradas no tamanho exato. Cerradas com S é sinônimo de cortadas, tá? Cortadas com uma serra. Beleza? Eu trouxe aqui outros exemplos de homônimos homófonos para a gente conhecer ou reconhecer. Então, acender com C é sinônimo de pôr fogo. Com SC, refere-se a subir. Aço com C cedilha é o metal. Aço com 2 S's é o verbo assar. Censo com C é o recenseamento, aquele que o IBGE faz. Censo com S refere-se a juízo, tenha bom senso. Cesto com C é um balaio. Cesto com S é um numeral ordinal. Fiquei em 6º lugar na competição, por exemplo. Cheque com CH é uma ordem de pagamento. Cheque com X é aquele lance do jogo de xadrez. Então, dei um checkmate, ganhei o jogo. Concerto com S refere-se a reparo. Concerto com C é uma sessão musical. Fui a um concerto de rock. Ou levei meu carro para o concerto, daí com S. Cozer com S refere-se a costurar. Cozer com C refere-se a cozinhar. Passo é um palácio. Passo com C cedilha é um palácio. Passo com 2 S's é uma passada, referente a caminhar, tá? Então, assim, os homônimos homófonos são palavras que nós vamos conhecendo ao longo do tempo. Nós vamos desenvolvendo esse conhecimento conforme vai aumentando o nosso conhecimento de mundo. Para contribuir com essa evolução, nós precisamos ler, estudar, pesquisar, e é dentro dessas atividades que a gente vai absorvendo cada vez mais vocabulário, enriquecendo o nosso léxico e contribuindo para que as nossas produções textuais sejam cada vez mais ricas e mais diversificadas, ok? Muito bem. E temos a última classe de homônimos, que são os homônimos perfeitos. O nome já diz, grafias e sons idênticos, mas têm significados diferentes. Então vejam, eu cedo o meu lugar para idosos, do verbo ceder. Acordo cedo todos os dias. Aqui, cedo é o advérbio de tempo, né? Refere-se ao horário que eu acordo todos os dias. Então percebam, cedo e cedo. Mesma pronúncia, mesma grafia, significados diferentes. Trouxe aqui outros exemplos de homônimos perfeitos. Vamos arregaçar as mangas? Temos muito trabalho pela frente. Manga, manga de camisa, tá? As mangas são frutos da mangueira. Aqui, manga no sentido de fruta. Ufa! Cheguei são e salvo. São aqui como sinônimo de saúde. Aqueles sapatos são seus. Aqui, são refere-se ao verbo ser. Vá agora para o canto da sala. Ele foi enfeitiçado pelo canto da sereia. Então, no primeiro exemplo, eu estou falando de uma localização, né? Uma localização na sala. E no segundo exemplo, eu estou falando canto no sentido de música, de canção, de melodia, ok? Então percebam, todos são exemplos que a grafia é igual, o som é igual, mas o significado é diferente. Como identificar? Pelo contexto, ok? Beleza. Temos também parônimos. Parônimos são palavras com semelhança na grafia e na pronúncia e significados
diferentes. Não são grafias e pronúncia iguais, são semelhantes. Os parônimos são responsáveis por causar confusão. Vejam, meus primos emigraram para os Estados Unidos. Emigraram com E é saída do país de origem. Meus primos imigraram para o Brasil. Imigrar é entrar em um país diferente daquele de origem. Nós temos os imigrantes estrangeiros que vieram morar no Brasil, tá? Imigrar é entrada, saída é emigrar com I. Trouxe mais exemplos. Dificilmente o juiz irá absolver o suspeito. Esse produto tem elevada capacidade de absorver líquidos. Então, absolver com L refere-se a perdoar, né? Absorver com R é a capacidade de absorção, propriedade física, né? O cavaleiro estava montado em uma lindíssima égua crioula. Aqui, cavaleiro com L está relacionado àquele que monta em um cavalo. O cavalheiro chegou, tirou o chapéu e aguardou ser chamado. Aqui, cavalheiro com LH refere-se a homem, né? O corredor tinha mais de 20 metros de comprimento, 20 metros de extensão. Que engraçada essa forma de cumprimento com beijos na face. Cumprimento com U refere-se à saudação, forma de cumprimentar, tá? Eu trouxe aqui uma lista de parônimos, então, para a gente conhecer, reconhecer e, mais uma vez, diversificar o nosso léxico, tá? Amoral significa ser indiferente à moral, não ter moral, tá? Imoral é o que vai contra a moral. Aprender refere-se a instruir-se. Apreender, com 2 Es, é sinônimo de assimilar. Arrear com E significa pôr arreios. Arriar com I é sinônimo de descer, de abaixar. Comprimento com O é extensão. Cumprimento com U é saudação, como vimos no exemplo. Deferir com E refere-se a conceder, atender. Diferir significa ser diferente. Delatar é denunciar. Dilatar com I significa alargar. Discriminar refere-se a inocentar, tornar inocente. Discriminar com I é distinguir, diferenciar. Despensa com E é o local onde se guardam mantimentos. Dispensa com I representa licença. Flagrante é sinônimo de evidente. Fragrante é algo perfumado. Incidente é um episódio. Acidente é um desastre. Então, eu trouxe aqui apenas alguns exemplos de parônimos, só para conhecermos, mas é importante termos em mente que precisamos enriquecer o nosso vocabulário com parônimos, conhecer os diferentes significados e diferenciar quando uma palavra é escrita com uma letra, o que ela significa. Quando ela é escrita com uma letra diferente, ela tem outro significado. E qual é esse significado? Então, assim como os sinônimos, assim como os homônimos, os parônimos também são palavras que nós precisamos conhecer na hora de interpretar um texto, ok? Por fim, nós temos a polissemia. Polissemia é quando uma mesma palavra possui múltiplos significados. Tá? Então, veja, ela não tem grafia diferente, ela não tem pronúncia diferente, tá? É a mesma palavra, mas ela tem múltiplos significados. Então, vejam, a criança estava com a mão machucada. Mão aqui atuando como uma parte do corpo. Essa é uma via de mão única. Aqui eu estou me referindo ao sentido da via. Não abro mão dos meus direitos. Aqui, abrir mão é uma expressão que representa desistir.
O meu destino está em suas mãos. Aqui, está em suas mãos representa ter responsabilidade sobre o meu destino, ok? Então, isso é a polissemia. Eu trouxe aqui mais alguns exemplos. Esse artista pinta quadros caríssimos. Esse cara tem pinta de malandro. A letra H é a 8ª em nosso alfabeto. Sua letra é muito bonita. Beleza? Então, eu fiz aqui, para finalizar, um resumão, para facilitar e revisar tudo que a gente viu. Então, o sentido denotativo é o sentido literal. Sentido conotativo é o sentido figurado. Sinônimos, palavras diferentes com significados semelhantes. Antônimos, palavras com sentido oposto. Homógrafos, são homônimos de sons diferentes e grafias iguais. Homógrafos, grafias iguais, sons diferentes. Homófonos, sons iguais, grafias diferentes. Homônimos perfeitos, sons e grafias iguais, significados diferentes. Parônimos, sons e grafia parecidos. Polissemia, mesma palavra, significados diferentes. Ok, pessoal? Então, esses são os principais conceitos da semântica que nós precisamos conhecer e reconhecer. Eu reitero a importância de conhecê-los para facilitar a nossa compreensão de textos e também para colaborar com a produção de textos cada vez mais ricos, mais diversificados e interessantes. Ok? E com isso eu encerro a minha aula de hoje. Nós nos vemos na próxima. Até mais!